Queridos amigos, queridas amigas, esse é mais um estudo da obra Pensamento e Vida. Estamos de volta para estudar mais um capítulo dessa obra. A obra Pensamento e Vida é o resultado da parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito Emmanuel. No dia de hoje, iremos examinar, estudar o capítulo 28 dessa obra maravilhosa, capítulo intitulado Enfermidade. O autor espiritual dá esse título ao capítulo. Dá para perceber, portanto, que nós iremos falar sobre os processos enfermiços, né? Abordagem que Emmanuel fala nesse capítulo, que é o antepenúltimo capítulo, né? Estamos culminando, né, o final da obra. Bom, é interessante aqui parar para pensar a respeito desse tema, porque é um tema importante, é um tema que atravessa os encarnados. Se a criatura não for desencarnar de uma forma violenta, vai desencarnar de alguma coisa que caracterize uma debilidade, uma falência dos órgãos. Todos nós estamos sujeitos a algum tipo de debilidade, estamos sujeitos a algum tipo de padecimento físico que empurraria pelo menos o sujeito para a desencarnação. E desencarnação, inclusive, que é a morte, o tema da morte é o próximo capítulo, o penúltimo capítulo da obra. Veja como a obra Pensamento e Vida é encadeada, né? Tem os temas encadeados de uma maneira que tem um raciocínio por detrás, tem uma percepção orgânica desses temas que atravessam a vida dos encarnados. E é interessante aqui pensar o seguinte, que esse é um tema capital, e por isso precisava fazer parte da obra Pensamento e Vida. Lembro-me aqui que a gente já abordou um capítulo lá atrás de Pensamento e Vida chamado Saúde. Tema complexo, tema difícil, tema que a gente lembra de ter exigido muito de nós no sentido de pensar a questão da saúde, porque o tema da saúde é um tema complexo e eu vou começar um pouco por esse raciocínio que a gente desenvolveu lá no tema de saúde. É interessante como o tema de saúde veio antes, né? Na ordem dos capítulos, o tema de saúde figurou, né? Apareceu antes no livro, para depois a gente falar de enfermidade, que é um tema, digamos assim, mais doloroso do que o tema de saúde. O tema de saúde, em termos profundos, a saúde ainda é uma meta ambicionada, mas que está no plano do ideal. Ainda é muito idealizada. O tema da enfermidade é um tema mais concreto na nossa vida do dia a dia, no nosso dia a dia existencial. Mas eu vou começar citando os conceitos de saúde. Por exemplo, a saúde já foi considerada ausência de doença. Veja que coisa interessante. Então, saúde era ausência de doença. Se você não tem doença, você é saudável. Veja, esse modelo é um modelo que vigorou durante muito tempo. Ou seja, na verdade, a gente, nesse sentido, as áreas de saúde, o trabalho de saúde, não era um trabalho necessariamente para construir saúde. Porque o que é saúde? Não se sabe o que é saúde. O conceito de saúde era a ausência de outra coisa. O que se sabia é o que era doença. A percepção nossa, o nível de compreensão, de conhecimento e de consciência nossa. O que a gente sabia era a doença, porque a doença é algo mais concreto. Saúde é a falta da doença, é a ausência de doença. Então não dá para fazer um trabalho em prol da saúde. Razão pela qual boa parte das práticas chamadas de saúde, que norteia os profissionais de saúde aqui, de um modo geral, as intervenções de saúde, as práticas de saúde, não são práticas para construir saúde, mas práticas para agir diante de determinada doença. Para intervir junto à doença. Então, não é necessariamente um trabalho em prol da saúde, mas um trabalho de combate a uma doença. Né? Veja que os modelos de tratamento na área da saúde, medicina, enfermagem, fisioterapia e assim por diante, são modelos em cima da falta de saúde, em cima das enfermidades, em cima de doenças. Então, apesar de serem chamados práticas de saúde, até que ponto a gente pode considerar uma prática que funciona a serviço de uma demanda? Precisa haver uma demanda, precisa haver um problema para eu fazer a prática de saúde. Até que ponto essa prática de saúde ou é uma prática para tratar a doença? Né? Tratar a doença não significa dar saúde. Tratar a doença pode até eliminar a doença. Mas até que ponto eliminar a doença torna você saudável? É uma questão interessante. Daí, do ponto de vista terreno, a gente abordou isso com grande dificuldade no capítulo Saúde, se não me falha a memória, o capítulo 15 ou 16.
a gente falando que no ponto de vista físico, do ponto de vista humano, terreno, quase sempre a saúde é como se fosse algo pendurado assim, que uma hora vai cair. Né? Que a gente sustenta e o nosso esforço é sustentar um tempo maior. Mas no fundo, uma hora vai cair. É como se fosse uma ampulheta cujo tempo está passando e uma hora vai acabar. Uma hora a saúde acaba. Se saúde é ausência de doença, uma hora o corpo físico vai deixar de ser saudável. Então, é muito em função da doença e não em função de algo que é saúde, alguma coisa que é saúde, que não se sabe o que é. O conceito de saúde é muito difícil. Saúde mental, mais difícil ainda, né? E assim por diante. Então, os teóricos, os estudiosos até hoje batem cabeça. A Organização Mundial de Saúde, mais tarde, estabeleceu o chamado modelo biopsicossocial, né? Alguns tentem o biopsicossócio espiritual, mas o biopsicossocial é o seguinte, um completo bem-estar físico, psíquico e social. Quer dizer, esse conceito é um conceito também idealizado, porque na Terra, quem é que tem um completo bem-estar psíquico? Quem é que tem um completo bem-estar físico? E quem é que tem um completo bem-estar social, que envolve socioeconômico? Até que ponto isso pode ser considerado algo que na prática a gente alcança, ou não é um conceito de saúde ideal, idealizado e até verdadeiramente romantizado? Isso, né, a Organização Mundial de Saúde tem esse conceito, tem críticas, etc., mas até hoje é o conceito que vigora e talvez não foi encontrado algo melhor. Um bem-estar, um completo bem-estar, alguns preferem um bem-estar. Primeiro, o que é bem-estar? O que é bem-estar físico? O que é o bem-estar emocional? Bom, melhorou do que a ausência de doença, porque aí, nesse sentido, a pessoa pode ter uma doença, pode estar padecendo a doença, mas tem bem-estar. Bem-estar físico, emocional e social, e pode... É um conceito mais elástico, mas ainda assim é difícil. O conceito de saúde não é um conceito consensual. Até hoje não temos nas teorias e nas ciências de saúde um conceito único, consensual, um conceito que seja aceito por todos os teóricos e que seja um ponto pacífico sobre saúde. Sempre há debates, sempre há discussões, sempre há discordâncias do que é verdadeiramente saúde. E é mais ou menos isso, em outras palavras, que eu quis desenvolver no capítulo Saúde deste livro, Pensamento e Vida. Emmanuel e o Consolador deu uma resposta sobre saúde, dizendo que para o homem da Terra, a saúde representa o equilíbrio dos órgãos. Mas para a vida espiritual, a saúde no sentido profundo é a perfeita harmonia da alma. E ele continua dizendo, e para essa harmonia da alma, às vezes é necessário a preciosa presença das enfermidades. Às vezes o espírito, para conquistar essa harmonia da alma, que é a saúde perfeita, precisa da preciosa contribuição das moléstias, né, como ele coloca no livro O Consolador. Né? Emmanuel trata desse tema em O Consolador. E ele vai dizer, durante muito tempo, os espíritos necessitarão de farmacêutico, de remédio, de bisturi, de cirurgia, de intervenção e de doenças para ir buscando, através da luta pelo equilíbrio do corpo, conquistar de uma vez por todas o equilíbrio da alma. Então isso é muito interessante. Enfermidade é o tema do capítulo de Emmanuel, mas veja que ele já abordou o tema de uma outra forma. Eu estou tratando aqui a enfermidade como sinônimo de doença. Há autores que dizem que doença é a dor biológica, é o evento biológico, e a enfermidade é o padecimento da doença, ou seja, quando eu sou enfermo, quando eu estou padecendo, eu estou debilitado, eu estou sofrendo em função da doença biológica. A doença biológica é o evento, eu estou padecendo de dor, mas quando eu padeço da dor, eu padeço do processo de doença, eu sou enfermo, a enfermidade, mas eu estou usando enfermidade e doença como sinônimo, que é o que a maioria das pessoas usam, né? O que os estudiosos, os teóricos, os textos que falam sobre o assunto utilizam a enfermidade como sinônimo de doença. Né? É interessante, Emmanuel preferiu o termo enfermidade, ele prefere o termo enfermidade nesse capítulo e deve ter alguma razão. Para mim, a razão é espiritual, porque quando fala em doença, pensa em biológico. Eu tô doente do braço, eu tô com infecção. Né? Mas enfermidade talvez toque a ideia de que o corpo doente é porque o espírito é enfermo.
né? Vai para além da dimensão biológica, me parece, até porque a enfermidade pode também alcançar os transtornos psíquicos, afinal de contas não se fala doença mental, né? Hoje o linguajar não é mais doença mental, né? Lembro de Kurt Schneider, psiquiatra alemão, que chegava a falar, se é doença não é mental, e se é mental não é doença. Por quê? Porque quando se fala em doença, se fala em algo que tem um diagnóstico, que tem uma evolução, que tem um prognóstico, que se sabe a cura, que se sabe como vai gerar. Então você tem uma infecção de garganta, você bota um antibiótico, mata a bactéria, e aí melhora e volta ao estado anterior antes da bactéria. No caso dos transtornos mentais, você nem sempre sabe a causa, ou às vezes não há uma causa só, tem várias causas, nem sempre vai evoluir de uma forma que você prevê, né? Cada depressão evolui de uma forma, nem sempre você prevê. E o prognóstico também, cada caso é um caso, depende do emocional da pessoa responder. Então, por isso não se chama doença, se chama transtorno, né? Porque doença está ligado muito ao aspecto biológico. Eu acho que Emmanuel utilizou a expressão enfermidade para não ficar preso ao aspecto biológico. Para a gente não achar que ele está tratando o tema apenas na sua dimensão biológica. Doença dá ideia, sugere que você vai tratar o tema apenas no aspecto biológico. Enfermidade dá uma ideia mais ampla, sugere uma compreensão mais ampla, né? Então, na doutrina espírita a gente sabe que enfermo é o espírito. O enfermo verdadeiramente é o espírito. E essa enfermidade pode, às vezes, se manifestar através de uma doença, através de um evento biológico no corpo. É por essa razão que todas as criaturas que passaram por essa terra experimentaram um acidente de percurso na área da saúde. Mesmo espíritos evoluídos notáveis, mesmo espíritos avançados, tiveram em alguns momentos limitação físicas, tiveram acidentes na área da saúde, afinal estão no corpo físico, estão numa máquina, e a máquina apresenta problemas. E como não eram espíritos perfeitos, eram espíritos imperfeitos, embora evoluídos, experimentaram o acidente de percurso. A única exceção foi Jesus. Se você olhar para os evangelhos, se você examinar os textos dos evangelhos, e olha que os evangelistas anotavam detalhes, um espirro que Jesus desse, eles iam anotar. Jesus não tem registro ali de catapora, de um dia que ficou com febre, um dia que ficou com infecção intestinal, um dia que ficou com sarampo, um dia que pegou uma gripe, nada. Porque ele era um espírito perfeito, perfeita harmonia da alma, que se manifesta no corpo, o ditado popular, né? Mente sã, corpore sano, na expressão latina, né? Mente sã e corpo são. Do ponto de vista espírita, a gente entende essa verdade dizendo que não existem corpos doentes, mas sim espíritos enfermos. E quando o campo vibratório é suscetível, quando a atmosfera vibratória é suscetível por causa do débito do espírito, esse débito do espírito gera, em face da consciência de culpa, gera uma alteração vibratória na sua atmosfera individual que vai produzir, vai resultar em um desarranjo orgânico ou em uma alteração psíquica. Então, a origem de um processo enfermiço, seja biológico, seja no campo mental, é do espírito, o espírito doente. A origem espiritual nesse sentido. Quando se fala o problema espiritual, problema espiritual não é problema espiritual no sentido de ser mediúnico, de ser outro espírito interferindo, não. A gente abordou a questão das obsessões, a gente sabe que não é isso. Mas o problema espiritual, a origem é do espírito, que é o espírito que eu sou. O corpo é a veste. O problema não está no corpo. Se o corpo apresenta deficiências, é efeito de uma manifestação do espírito que eu sou, da minha história passada, das minhas encarnações, dos débitos que eu carrego em existências anteriores, o que não significa dizer que eu não posso lutar para melhorar minha saúde física. Claro, tem intervenções, tem melhora, e se eu melhoro, eu respondo aos tratamentos, é porque o meu débito não é para ficar sofrendo limitado, mas a minha recuperação espiritual relacionada com aquele débito é administrar a dor, mas procurar tratamento e aliviá-la. Porque do contrário, quando eu tenho uma dor de cabeça, eu não vou tomar analgésico não, porque está no meu karma, porque eu vim aqui para pagar, para sofrer, então eu não posso aliviar essa dor não. Não. Se eu recorro e alivia, é porque foi permitido. Afinal, a medicina também é mensagem de Deus. E talvez o meu débito não era para eu sentir dor, era para eu olhar para a saúde e tratar e cuidar dela. Agora, se fosse uma limitação expiatória para eu padecer da dor, aí eu ia buscar tratamento, ia fazer tudo que é coisa e não ia obter resultado. Aí é um sinal de que
nós estamos tendo ali um processo expiatório, um processo de resgate espiritual, né? Que é o que Emmanuel vai abordar, inclusive, no início do capítulo, mas a gente vai chegar lá. Então, no fundo, a origem é porque somos espíritos endividados. E como somos espíritos endividados, não gozamos de uma perfeita saúde física nem mental ainda. E às vezes é necessário passar pelos desajustes, desarranjos físicos para obter essa saúde interior. É por isso que às vezes você vê corpos saudáveis, mas pessoas ansiosas, inquietas. O corpo está saudável ainda, mas o espírito é doente, o espírito é enfermo. E às vezes a gente via um Chico Xavier com muitos problemas físicos, cego, problema de próstata, hérnias, angina, problemas pulmonares, problemas sérios de próstata, um monte de problema de bexiga. E, no entanto, tranquilo. Perguntaram a ele como é que você se sente nessa idade e com o corpo tão debilitado. Ele diz, o corpo vai mal, mas eu vou muito bem nele. É o espírito administrando a máquina. Claro que tinha limitações porque no espírito também é evolução. Ele dizia que a cegueira dele era o resultado de débitos antigos que ele agora estava sanando. É claro, mas ele de alguma forma tinha uma certa saúde interior. Saúde rara que muitas vezes não é vista. O estado de paz, o estado de bem-estar. A máquina apresentava problemas, mas o estado de paz. Então, muitas vezes, para a obtenção, para a conquista dessa saúde perfeita, muitas vezes o indivíduo padece no corpo processos enfermiços. Processos enfermiços. É isso que Emmanuel aqui está dizendo, que são o quê? As doenças expiatórias, as doenças de caráter resgate, com caráter de resgate, com caráter de recuperação espiritual de reencarnações passadas, que o indivíduo às vezes traz no seu mapa genético, que já traz na sua bagagem espiritual, que não contribuiu para produzir aqui na existência atual, e que esse processo é um processo bastante delicado e que, às vezes, casos teratológicos, casos genéticos, casos de mutilação congênita, casos que são expiatórios, limitados, o indivíduo já traz, já manifesta, ou manifesta em determinado momento, mas já trazia como bagagem da sua programação reencarnatória. Mas e Emmanuel confirma aquela tese kardeciana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, quando fala causas atuais e causas anteriores, e que Kardec diz a maioria dos sofrimentos nossos foram criados por nós nessa vida, causas atuais. Existe uma parcela pequena de algum sofrimento, sim, que a gente padece, origem de reencarnação anterior, a gente não fez nada e a gente começa a sofrer nessa encarnação, aparecem problemas nessa encarnação e que a gente não contribuiu, não produziu nada nessa encarnação, é efeito de outra vida. Mas na sua grande maioria, diz Kardec, os sofrimentos que padecemos são fruto das nossas escolhas, da nossa postura, da nossa conduta na existência atual. E Emmanuel, aí já entrando na abordagem de Emmanuel, no capítulo que nos serve de tema, Emmanuel vai abordar essa questão, vai justamente falar sobre essa questão das coisas que a gente produz nessa vida, fruto da nossa contribuição. E ele cita logo no início do capítulo os processos de elaboração da vida mental. Ele chama assim, os processos de elaboração da vida mental. O que é que quer dizer isso? Aquilo que a gente cultiva, aquela tensão psíquica que no capítulo Humildade a gente abordou, capítulo 24, Humildade, que a gente abordou aqui, as tensões, os pensamentos sombrios cultivados, aquilo que Emmanuel chama de reflexos infelizes, que os reflexos são o quê? O pensamento que é cultivado, o pensamento que é alimentado. Não é uma ideia que surge, apenas a gente tira da cabeça, mas aquele pensamento que a gente escolhe alimentar. Isso que são os reflexos, porque isso produz a nossa atmosfera espiritual. Então, os processos de elaboração da vida mental, na conceituação de Emmanuel, seriam os responsáveis pela maioria dos processos enfermiços. O que ele quer dizer? Ele diz no início do capítulo o seguinte, que grande parte dos problemas de saúde física e ou emocional, psíquica, que nós experimentamos na existência, grande parte dos problemas existem em função de uma colaboração daquilo que ele chama de processos de elaboração da vida mental. O que é isso? A contribuição do nosso psiquismo. Ele chega a dizer assim no primeiro parágrafo, não quero dizer com isso que todas as doenças têm como causa
causa única, causa e efeito, pensamentos e reflexos que o indivíduo cultivou e aí ele adoeceu. Não, não é tão simples assim. Não é tipo assim, eu fiquei estressado e produzi uma gastrite. Não é tão acontece, acontece. Causa e efeito. Mas não é tão simples assim. Ele não quer dizer que todas as doenças foram criadas apenas pelo psiquismo. Mas, aí ele fala, mas podemos afirmar que todas as enfermidades que a gente experimenta tiveram alguma contribuição dos processos de elaboração da vida mental. Ou seja, nem todas é unicamente causado pelos nossos pensamentos deprimentes e infelizes, mas em todas elas, os pensamentos nossos deprimentes e infelizes tiveram alguma colaboração na sua construção. E aí ele cita duas modalidades de doenças. Ele diz que as exceções são as doenças expiatórias. As doenças expiatórias são aquelas que, desde o berço, as mutilações congênitas, as alterações, que o indivíduo não fez nada, não teve nenhuma contribuição, veio. Às vezes espíritos muito evoluídos que pedem, antes de reencarnar, determinada limitação para acelerar o progresso, para dar o exemplo para outras pessoas, e ao mesmo tempo para eliminar pendências antigas, né? Conflitos antigos, através dessa experiência. Às vezes espíritos notáveis adiantados pedem, né? Para acelerar o seu crescimento. Pode ser, ou então espíritos em expiação mesmo que vêm, e aí tem esses processos. Mas, Emmanuel vai dizer, a grande maioria das doenças tiveram a contribuição dos reflexos, olha os reflexos, que são o quê? Os pensamentos muito alimentados, insistentemente alimentados, os reflexos infelizes sobre o corpo. Os reflexos perturbadores sobre o corpo. Ele defende isso. E ele vai dizer uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li esse capítulo pela primeira vez, há algum tempo. Ele afirma o seguinte: toda emoção violenta é como se fosse uma martelada no corpo físico. Olha só. Tem gente que vive o dia inteiro tendo emoções violentas. É como se fosse martelada no próprio corpo. Eu me lembro do texto de Hahnemann, texto clássico da literatura espírita, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Hahnemann, que é o pai da homeopatia, e hoje nós sabemos que Hahnemann é o pai da homeopatia, mas é a reencarnação de Paracelso, médico da Renascença, médico famoso da história da humanidade, e que, por sua vez, é também a reencarnação de Hipócrates, o pai da medicina. Então, Hipócrates, Paracelso e Hahnemann, o mesmo espírito, em 3 existências, desenvolvendo seus estudos e a sua contribuição na área da medicina, né? Hahnemann, no mundo espiritual, dá uma mensagem mediúnica a Kardec, está lá no capítulo, se não me falha a memória, o capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Ele dá uma mensagem e fala sobre a cólera. E entre tantas considerações que ele coloca na cólera, nesse tema da cólera aqui no sentido do quê? Exaltação, raiva, revolta, exaltação no sentido de irritabilidade, né, explosão. Ele vai dizer que se os encarnados soubessem, na época de Allan Kardec não havia tanta linguagem aí, tanta compreensão de medicina e de psicossomática como a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem a psicossomática que fala dos processos de saúde e doença, né? Há autores da psicossomática que diz que em todo processo enfermiço há sempre um conflito neurótico, né? É um pouco parecido com aquilo que Emmanuel está falando. Emmanuel está falando que todo processo enfermiço, ou pelo menos a maioria deles, com exceção das doenças expiatórias, tem uma contribuição psíquica nossa. Então, é importante a gente pensar nisso. E Hahnemann vai dizer nessa mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte, ele vai dizer que se os encarnados soubessem, na época não tinha muito conhecimento, né, e ele não tinha muita linguagem para falar, se os encarnados soubessem que a cólera produz um vexame, deixa o sujeito numa situação ridícula, que se ele pudesse se ver no espelho no momento de acesso de raiva, de fúria, de cólera, ele teria pena dele mesmo. E o pior, além de causar mal-estar, desgosto nos outros, afeta, às vezes, de maneira irreversível, a própria saúde. A própria saúde. Ele escreve isso em O Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel está abordando isso aqui, desenvolvendo esse conceito, né, essa temática, claro, desenvolvendo aqui
através da explicação dos processos psíquicos que estão associados a esse fenômeno. Então ele cita, por exemplo, uma tensão mental. Veja, em humildade ele chama tensão psíquica. Agora ele chama tensão mental. Ele diz que a tensão mental cultivada, ou seja, um reflexo infeliz que gera uma tensão mental, pensamentos deprimentes que a gente fica cultivando, gera uma tensão psíquica. Essa tensão mental cultivada durante muito tempo, o que é que gera? E aí ele começa a explicar fisicamente o que é que gera. Ele diz que as glândulas salivares começam a não produzir determinadas secreções, ele diz isso, 1958. Anos depois, a gente tem pesquisas maravilhosas, por exemplo, há uma pesquisa que detectou que nós temos na saliva, nós produzimos na saliva uma substância chamada SIG-A, que significa substância imunoglobulina A. Essa substância nos defende imunologicamente. Causa defesas imunológicas, resistências imunológicas. Olha só. Então, colocaram, por exemplo, pessoas nessa pesquisa para assistir, por exemplo, filmes de droga, filmes de sexo explícito, de pornografia, filmes de guerra, inclusive um famoso chamado Apocalipse Now, que narrava a guerra violenta do Vietnã, os jovens usando drogas para ir para a guerra do Vietnã, porque não sabiam por que tinham que ir para a guerra do Vietnã, e o filme é muito violento, né? E as pessoas assistindo o filme. E um outro grupo de pessoas assistindo um filme sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá, sobre a vida de Gandhi, sobre a vida do Gordo e o Magro, né? Os filmes de comédia do Gordo e Magro, filmes de Charlie Chaplin e assim por diante. E aí, o segundo grupo que assistiram esses filmes positivos, quando saíram e examinou a saliva, a SIG-A, substância imunoglobulina A, estava em alta, estava em grande quantidade, defendendo o imunológico. E o outro grupo que assistiram filmes violentos, filmes agressivos, estavam com carência dessa substância. Alguns já saíram do cinema gripados, culpando o ar-condicionado. Era falta de resistência imunológica. Emmanuel cita isso, está citando isso de maneira sutil, antes desses estudos, porque esses estudos aí são da década de 70 e 80, e Emmanuel escreveu isso na década de 50, né? E aí ele fala que isso produz a ausência de secreção, a falta de ácido clorídrico na região gástrica e na dimensão, no eixo gastrointestinal, o que produz, com o tempo, perturbações gastrointestinais. Então, e aí ele vai dizer, da gastrite, a úlcera, ao câncer e todos os problemas gastrointestinal, mas também não apenas no trato gástrico, mas também outros processos, até mesmo a loucura, até mesmo surtos psicóticos. Ele vai dizer tudo isso em função dessa tensão mental, essa tensão psíquica, essa tensão mental. Portanto, e é interessante Emmanuel citar isso numa época que não havia ainda a compreensão que há hoje. Hoje há a compreensão do eixo gastro-cérebro, né? Tanto é que o intestino, o eixo gastrointestinal, é considerado o segundo cérebro hoje, uma tese, inclusive, de um pesquisador famoso. O segundo cérebro, por quê? Porque se percebeu que há uma comunicação constante, daí, hoje, a preocupação com determinadas alimentações que tenham valor nutritivo, né, que tenha valor ali, que tenha potencial nutritivo, né, a ponto de produzir bem-estar, inclusive gerar bem-estar em termos de saúde mental. Por quê? Porque na região gastrointestinal nós temos neurohormônios, neuropeptídeos, encontra-se serotonina, noradrenalina, essas substâncias que também são essenciais para o cérebro. E há uma comunicação constante nesse sentido. Daí as comidas de valor biológico que são tão aí hoje defendidas por uma alimentação mais saudável, né? Porque tem essa relação. Então imagina um indivíduo tenso, né? Lesionando essa área e produzindo essas alterações. Não apenas vão produzir interação gástrica, interação intestinal, problemas intestinais, mas também vão produzir alterações emocionais. Olha a relação eixo cérebro e estômago, ou cérebro e intestino. Então, quando a gente vê, por exemplo, hoje, vou citar aqui um exemplo, síndrome do intestino irritável. Quantos casos de síndrome do intestino irritável eu tenho recebido no consultório? Encaminhados por gastroenterologistas. O que é isso? E o que é que eles dizem? Estresse constante, e aí síndrome do intestino irritável. Que às vezes, determinadas síndromes do intestino irritável, os sintomas são muito parecidos com o câncer, por exemplo, de cólon, o câncer do intestino.
alterações nos hábitos intestinais, sensação de constipação ou oscilação, um dia constipação, outro dia diarreia, desarranjo intestinal, essas tensões. O Emmanuel cita, por exemplo, a colite mucosa, né? E os problemas da colite mucosa. Para mim, eu posso estar errado, é apenas uma hipótese, tá? Mas para mim ele está citando ali a síndrome do intestino irritável. Os problemas que são gerados em função do estresse. Olha a relação físico e emocional acontecendo de uma maneira super interessante ali, né? E vale a pena aqui eu citar, eu considerar o seguinte, Emmanuel faz uma menção muito interessante que ele vai dizer o seguinte, muita gente fala sobre os abusos do corpo, os excessos de toda sorte, que é verdade, é algo sobre o qual a gente deve se preocupar. A gente precisa se preocupar com os abusos do corpo, com os abusos e os excessos que a gente produz, né? E aí ele cita isso, né? Lamentável que a gente se exceda, porque a gente vai maltratando o corpo, né? E aqui ele não cita, mas a gente pode pensar, excesso de alimentação, né? Tem uma mensagem de André Luiz que ele vai dizer, dia chegará que o homem vai compreender que se morre mais de excesso de comida do que de falta. Quando eu li isso numa das mensagens de André Luiz, eu achei que ele estava exagerando, mas ele tem razão. Quantas pessoas têm morrido por conta de excesso de alimentação, problemas de saúde por conta de excessos, né? Diabetes, obesidade, alterações orgânicas importantes, hipertensão, uma série de coisas, né? Em função do excesso. Né? Alterações do metabolismo e assim por diante. Então, excessos aí de toda sorte. Aí a gente pode pensar bebidas alcoólicas e todos os excessos e os abusos do corpo que causam, privação de sono em demasia, todos os excessos que causam aí os desajustes orgânicos. Mas Emmanuel chama atenção dizendo assim, mas vale a pena chamar atenção para os abusos da alma. Olha só. Porque às vezes, olha só, eu vejo isso muito. Às vezes a gente vê aquele marido que toma, sei lá, cerveja, que toma sua bebida alcoólica. Eu não estou aqui fazendo defesa da ingestão de bebida alcoólica, porque o álcool e, sobretudo, o abuso do álcool causa muito malefício, causa muito prejuízo. Mas eu estou dizendo o seguinte, às vezes eu conheço gente que aquele marido que consome lá a bebida dele, a cerveja dele no final de semana de maneira moderada, e a mulher que não consome nada, vegana, vegetariana, cheia de problemas de saúde. Quando a gente vai ver, ele é super bem da vida, ele é super alegre, ele relaxa, ele tem amigos, e ela é poliqueixosa, ela é insatisfeita, ela vive reclamando de tudo, ela vive criticando ele, implicando com ele, e ela padece de muito mais problemas de saúde. Por quê? Vale a pena a gente implicar, às vezes, com não estou dizendo o hábito negativo que causa prejuízos, não. Eu não estou dizendo aqui para a pessoa beber, mesmo que seja moderadamente. Não dá para fazer essa apologia, até porque o álcool causa muito malefício, né? E tem uma série de problemas aqui, que não é o caso do tema, quando a gente for abordar o tema do álcool, a gente pode abordar sobre isso, mas que é prejudicial, às vezes, para algumas pessoas, mesmo em doses poucas, a ingestão de bebida alcoólica, né? Além do potencial de dependência, que a gente sabe que há pessoas que não têm um controle sobre o consumo. Mas eu estou dizendo o seguinte, às vezes aquele indivíduo que tem aquela ingestão, ou até tira o tema do álcool, tem come aquela fritura de vez em quando, mas tem uma vida psíquica muito mais saudável, tem às vezes uma saúde física até melhor do que aquela pessoa que é vegana, que faz uso de probiótico, mas, no entanto, vive insatisfeita, vive intensa, vive ansiosa e tem muito mais problemas de saúde. Então, Emmanuel está chamando atenção aqui para os abusos da alma. Né? E ele cita melindre, desgosto, mágoa, cultivados durante muito tempo, gera desarranjos na área da saúde. E eu me lembro de Filomeno de Miranda. Filomeno de Miranda tem uma obra que é muito bonita, eu não me lembro o capítulo dessa obra, mas em uma das obras dele ele vai dizer o seguinte, o espírito, centelha divina, foi criado para amar. E aí ele diz, não é à toa que o corpo físico, que também é a criação de Deus, o corpo físico foi fabricado para o amor. E aí ele começa a examinar dizendo, os hormônios do corpo, as glândulas físicas, a estrutura endócrina, sanguínea, os nervos, a estrutura cerebral, não suporta o ódio, a mágoa, o melindre durante muito tempo. Não suporta o rancor, a raiva, a cólera sendo cultivada durante muito tempo.
O corpo não foi feito para isso e adoece, porque ele não aguenta o ódio, ele não foi fabricado para o ódio. Eu achei muito bonito essa expressão de Filomeno de Miranda em uma das suas obras, porque é isso que Emmanuel está falando. Eu me lembro de Chico, quando foi perguntado sobre o tabagismo, ele tece considerações dizendo: Emmanuel me disse que o tabagismo causa tal e tal malefício, que tem os processos espirituais. Ele fala, mas de uma maneira muito caridosa, muito amorosa, sem o tom de crítica e de condenação. E aí, em determinado momento, ele diz assim: mas eu não me sinto à vontade para condenar os nossos irmãos que fumantes, os nossos irmãos que têm o hábito do tabagismo, porque eu ainda tenho um vício muito pior, que é o vício dos maus pensamentos. Claro que Chico teve uma lição de humildade, de colocar a coisa de uma maneira que não condenasse os tabagistas, né? Que não fosse crítico, que não tivesse uma postura condenatória, embora a gente saiba do malefício que é o tabagismo. Ninguém vai negar hoje, numa altura dessa do campeonato, dos prejuízos que existem no fumo, no tabagismo, na nicotina e em outras substâncias que se fuma, é claro. Mas ele estava sendo cuidadoso ali, compreensivo, naquele jeito dele, né, amoroso que ele teve, e ao mesmo tempo demonstrou uma grande humildade. Mas também, além da humildade dele, ele passou uma grande lição, porque eu tenho um vício muito pior, que é o vício dos maus pensamentos. Olha só. Porque às vezes a gente fica criticando o outro, porque o outro tem determinados hábitos, e emocionalmente a gente está numa situação de saúde até pior, porque cultiva tanto pensamento deprimente, tanto conflito, tanta ansiedade, tanta insatisfação, que está até pior em termos de saúde. E aí a gente não sabe porque a gente não consegue melhorar de saúde, não consegue emagrecer. O cortisol, hormônio do estresse, sendo produzido durante todo o tempo, cai na corrente sanguínea e vira, sabe o quê? Açúcar. Vira glicose. Então, às vezes a pessoa, eu não como nada, mas não consigo emagrecer, pelo contrário, continuo engordando. Não como nada e continuo engordando. Não como nada e tô quase diabético ou diabética. Cortisol, hormônio do estresse, caindo na corrente sanguínea, liberada pelas suprarrenais e produzido durante muito tempo, de maneira crônica, porque uma coisa é o hormônio do estresse aparecer em eventos estressantes, que é uma reação normal do organismo. Tem um lado bom do cortisol, mas o cortisol, de maneira persistente e prolongada, o corpo não aguenta. O corpo não aguenta. E aí cai na corrente sanguínea e vira glicose. Olha só. Daí hoje o diabetes é também tratada e é também considerada no aspecto psicológico, no aspecto do estresse. O diabetes pode evoluir, ou a doença do diabetes também pode ocorrer com a contribuição do estresse. Claro que não é só isso, mas contribuição do estresse. Então, é isso que Emmanuel está colaborando aqui, tá colocando aqui. E ele chega no final do capítulo lembrando do suicídio indireto. Suicídio indireto não é só o que André Luiz fez, que foi fumar e beber em excesso, abusar do álcool a vida inteira, e sexo, etc. E pelos excessos ele morreu antes da hora, ele desencarnou antes da hora, porque gastou as suas energias vitais e acelerou a sua desencarnação, antecipou a sua desencarnação e chegou no mundo espiritual como suicida indireto. Isso é um suicídio indireto. E é muito famoso, muito conhecido esse conceito de suicídio indireto de André Luiz. Mas o que Emmanuel está chamando a atenção no último parágrafo é o seguinte: o cultivo de determinadas emoções deprimentes, o cultivo de determinados sentimentos negativos pode resultar em um suicídio indireto. É um suicídio indireto. Então veja, você viver cultivando pensamentos depreciativos para os outros e para você mesmo pode produzir um suicídio indireto. Você pode antecipar a sua desencarnação. É isso que Emmanuel está trazendo aqui nesse capítulo. Eu aproveito para, já concluindo os nossos comentários, no momento final, escolher uma citação aqui desse capítulo. Eu vou escolher a citação que me chama mais a atenção, que é o seguinte. Ele diz: cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar, por conta própria, a tessitura da vestimenta corpórea, estragando o centro de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna.
É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Capítulo 28, Enfermidade, capítulo da obra maravilhosa Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia do sempre saudoso Chico Xavier. E até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.